a 50% dos casos de infertilidade na população brasileira de mulheres entre 20 e 40 anos acontecem por esta doença. Você sabe de quem é que eu estou falando? Antes de te explicar sobre ela, eu sou o Dr. André Vinícius, eu sou médico ginecologista e aqui nas minhas redes sociais eu ajudo profissionais da saúde e pacientes a entenderem mais sobre saúde da mulher. A doença a qual eu me refiro, que impacta tão negativamente na fertilidade da mulher, é a endometriose. Essa doença inflamatória, estrogênio dependente, ou seja, que cresce com o hormônio estrogênio, ela limita o sonho de ser mãe de grande parte das mulheres da população brasileira e da população mundial. Sabemos que 1 em cada 10 mulheres no mundo apresentam endometriose. É uma incidência alarmante. Precisamos falar sobre endometriose, precisamos estudar, precisamos entender e ajudar pacientes que apresentam essa doença. Quando a gente fala sobre endometriose, a infertilidade, ela vem sempre à tona, porque a gente sabe que um grande sonho das mulheres é de ser mãe. Mas muitas vezes nós esquecemos de uma série de outras condições, de outros sinais e de outros sintomas que também fazem parte de todo esse contexto que a mulher com endometriose está inserido e que são negligenciados. Eu vou até compartilhar com vocês aqui o slide de uma aula para que vocês possam acompanhar aqui comigo. Nós temos aqui em cima do iceberg o que todo mundo comumente ouve falar sobre endometriose. As pacientes com endometriose procuram o seu ginecologista por apresentar dor pélvica crônica, aquelas cólicas importantes, dismenorreia, cólica no período menstrual de forma muito intensa, dispareunia, dor durante a relação sexual, especialmente na penetração profunda, e infertilidade, como eu acabei de comentar, quase 50% dos casos de infertilidade em mulheres jovens o são por endometriose. Então, esses são os principais sinais e sintomas que fazem uma mulher procurar um ginecologista para investigar a sua doença. Mas olha aqui embaixo do oceano, existe também uma série de outras condições nas quais a paciente com endometriose reclama e refere e que por muitas e muitas vezes são negligenciadas, fazendo com que essas mulheres tenham que procurar, em média aqui no Brasil, 5 a 7 especialistas antes de ter o seu primeiro diagnóstico de endometriose. Quais são essas condições, André? Depressão, fadiga. A fadiga é um sinal extremamente frequente nas mulheres com endometriose. E aí faz uma analogia simples. Toda vez que nós estamos diante de uma inflamação, nós temos fadiga. Vê quando você pega uma virose, que você está inflamado. Você quer ficar quieto, você quer ficar no seu canto, quer ficar deitado na sua cama, você não quer sair de casa. Então, essa sensação de fadiga, de cansaço excessivo, que a paciente chega no consultório e diz assim: doutor, eu acordei, mas parece que eu fui atropelada por um caminhão umas 10 vezes. Parece que um rolo compressor passou em cima do meu corpo. Esse sinal sintoma extremamente negligenciado por profissionais da saúde, pode ser um sinal precoce de que essa paciente tem endometriose e requer investigação. Da mesma forma, em virtude da fadiga e dessas alterações psiquiátricas, a paciente tem uma redução na sua produtividade no trabalho. Doutor, eu não consigo render, eu estou sempre cansado, eu estou sempre fadigado, eu estou sempre com preguiça. Existe também uma deterioração do relacionamento com o parceiro. Às vezes o parceiro da paciente com endometriose não entende que ela sentir dor na relação sexual não quer dizer que ela não goste. Mas imagina que você leva uma pancada no seu braço e alguém fica tocando aqui em cima enquanto ainda está roxo. Você vai sentir desconforto. Então, se a paciente tem uma nodulação e um foco de endometriose ali no fundo da vagina, na hora da penetração sexual, ela vai sentir desconforto. E isso não tem nada a ver com o relacionamento. Declínio na saúde mental e emocional também. A paciente está o tempo inteiro com a autoestima baixa, comentei no vídeo anterior, com estufamento, distensão abdominal, sentindo dor de forma crônica, sentindo cólica, sentindo desconforto, com as angústias de achar que não pode engravidar. Então, isso tudo, todos esses sinais e sintomas, eles precisam ser lembrados quando nós estamos diante de uma paciente com endometriose. Só para vocês terem ideia, o fato de haver uma negligência muito grande para identificar esses sinais e sintomas faz com que o atraso entre o início dos sintomas e o diagnóstico da endometriose aqui no Brasil
seja em torno de 10 anos. Estou falando de uma doença crônica que gera infertilidade, isso é causa e é consequência, né, dessa condição. A paciente que tem endometriose está descompensada e que não está sendo tratada dentro de uma estratégia que leve em consideração os objetivos dessa paciente, em 10 anos de evolução, essa doença pode abrir já com o quadro de uma obstrução, já com a paciente apresentando uma série de aderências, dificultando ainda mais a capacidade que essa mulher tem de engravidar. Então, eu faço um apelo, um chamado para que, número 1, nós, médicos, demais profissionais da saúde que prestam assistência às mulheres, tenhamos esse olhar empático. Entendamos que se uma paciente está referindo que ela tem algum sintoma que atrapalha a sua qualidade de vida, que impede sua produtividade no trabalho, que altera o seu relacionamento com o seu parceiro ou sua parceira, se essa paciente não consegue ter uma qualidade de vida durante o seu período menstrual, que ela sente desconforto na relação sexual, que ela não apresenta esses sintomas, mas está tentando engravidar. Se ela tem menos de 35 anos e está tentando engravidar há mais de um ano sem sucesso, vale a pena você investigar a endometriose. Se ela tem mais de 35 anos e está com relações sexuais desprotegidas, com a frequência de 2 a 3 vezes por semana, há mais de 6 meses, já vale a pena você começar uma investigação. Então, esse é um detalhe que a gente precisa trazer, esse tipo de conhecimento, para que isso possa ajudar cada vez mais as pacientes. E você, paciente que está aqui me assistindo, você, mulher que está aqui me assistindo, se você apresenta algum desses sinais ou sintomas, pare de achar que isso é normal. Procure um profissional, não fique se medicando em casa. O que acontece muito é o seguinte: a paciente começa a ter cólicas menstruais que às vezes tem uma intensidade pequena, isso é normal lá no começo, né, depois da primeira menstruação, mas às vezes essas dores começam a ser progressivas e já era endometriose, e às vezes ela ouviu dentro de casa que sentir dor era normal, ela foi em um profissional que disse para ela que sentir dor era normal e ela introjetou aquilo na sua cabeça e condicionou o fato de que sentir dor é normal. Não é normal. Sentir dor não é normal. Merece investigação. Pode ser que não seja endometriose, existe uma outra série de fatores e de condições que podem gerar os mesmos sinais e sintomas de uma paciente com endometriose. Mas isso precisa ser investigado. Nós não podemos negligenciar e esperar um período de 10 anos entre o primeiro sinal e os sintomas até o estabelecimento do diagnóstico e o começo do tratamento. Nós não podemos ter essa conduta passiva em relação à endometriose, porque do outro lado, a gente sabe que em torno de 20% até 40%, a literatura ainda é meio controversa em relação a isso, até 40% das pacientes que têm endometriose são completamente assintomáticas. E isso tem um lado bom, entre aspas, porque se a paciente não tem sintoma nenhum, ela está ok, ela está bem. Mas do outro lado, isso é péssimo, porque se uma paciente não tem nenhum desses sinais e sintomas, ela não procura um profissional da saúde de forma precoce. E aí ela tem a sua doença, o diagnóstico da sua doença postergado por muitos anos. Então, nós precisamos cada vez mais estar atento a esses sinais e sintomas. Uma coisa super importante que eu peço a você, paciente com endometriose: não se automedique em casa. Não fique toda a menstruação tomando um paracetamol, tomando um Buscopan, tomando um Toragesic, sem buscar assistência médica para a investigação. Você, profissional da saúde, meu colega médico, não fique também achando que é normal e tratando apenas o sintoma, tratando ali só a ponta do iceberg da sua paciente. Comece a fazer uma investigação mais profunda e trace junto com a sua paciente um planejamento terapêutico que leve em consideração o desejo reprodutivo dessa mulher, em quanto tempo ela quer engravidar, qual é o método contraceptivo que faz sentido para ela nesse momento, porque nós sabemos que a endometriose ela é uma doença hormônio dependente, estrogênio dependente, mas é também uma doença inflamatória e que não adianta, dentro da estratégia terapêutica, você pensar apenas no pilar hormonal e dizer assim: vamos utilizar uma pílula anticoncepcional de modo contínuo para que a senhora não menstrue e tá tudo certo. Volta lá na frente quando a senhora quiser engravidar que a gente vê o que é que faz. Essa, infelizmente, é uma das condutas mais preconizadas por grande parte dos profissionais da saúde na população do Brasil. E a gente não pode mais
à luz das evidências atuais, com os avanços que a medicina já tem para diagnóstico e tratamento da endometriose, termos uma conduta tão passiva quanto a prescrição apenas de uma pílula e deixar essa paciente desassistida durante longos períodos enquanto ela não quer engravidar. Até porque, cada vez mais, nós temos vistos meninas que acabaram de ter a sua primeira menstruação, com 12, 13, 14 anos, já apresentando focos de endometriose. E imaginando que a idade média do primeiro filho da população no Brasil é por volta dos 28 a 32 anos, se uma menina começa a desenvolver a doença lá por 10, 12, 15 anos, ela pode passar de 15 a 20 anos sem o tratamento adequado. Então, esse é mais um chamado que eu faço a você, paciente, para que você use esses conhecimentos não para se tratar, mas para buscar ajuda de forma precoce. E convido a você, meu amigo médico, profissional da saúde que lida com saúde da mulher, a cuidar de uma forma mais precisa e mais atenta de cada uma dessas mulheres. Nós temos uma população de quase 9 milhões de pacientes no Brasil precisando de profissionais da saúde com um olhar empático para a sua doença. Você precisa ser esse profissional. A paciente não precisa ir para 3, 4, 5, 7, 10 médicos antes de conseguir achar alguém que tenha um olhar translacional, que tenha uma visão 360 graus, que não enxergue a paciente apenas com o seu CID, com o N80, que é o código da endometriose, no Código Internacional das Doenças. Nós precisamos cada vez mais trazer conhecimento para a população e levar conhecimento para nós, profissionais da saúde, que impactamos a vida dessas mulheres. Por conta disso, eu utilizo aqui essa minha rede social, o meu canal do YouTube, lá o meu Instagram, Dr. André Vinícius, dr.andrevinicius, para trazer esse tipo de conhecimento para tentar ajudar cada um de vocês, médicos e pacientes. Em breve eu também estarei disponibilizando aqui um e-book super completo de endometriose, para que você, paciente, possa ler e você, profissional da saúde, até possa entender um pouco mais, porque às vezes eu tenho vários alunos dos meus cursos, inclusive no meu curso de endometriose, que diz: André, às vezes eu tenho uma dificuldade de comunicação assertiva com a minha paciente. Então é super bacana, né? Nós profissionais devemos ler conteúdo não médico, e isso é interessante. A gente às vezes se dedica só ao aprendizado técnico e esquece que, para que a gente possa aplicar a nossa técnica, nós precisamos ter uma capacidade de convencimento, de persuasão, de empatia com as nossas pacientes. Então, eu vou gerar um e-book que ele tem conteúdo para paciente, mas que também tem conteúdo médico, para que a gente possa empoderar cada vez mais através do conhecimento, nós profissionais que estamos atentos à saúde da mulher. O mês de março é o mês que marca a conscientização mundial da endometriose. Precisamos falar sobre endometriose. Então, se você acha que esse vídeo ele é importante para alguém que você conhece, não deixe de curtir aqui o canal, deixar os seus comentários, seguir esse canal e compartilhar. Compartilhamento é a forma que nós temos de demonstrar amor pelo próximo. Se importe com alguém que tem endometriose, encaminhe esse vídeo. Eu te espero aqui nos próximos vídeos dessa série sobre endometriose. Um grande abraço. Tchau, tchau.